Eita, olha que coisa linda, olha, leiteiro, rapaz. Quanto tempo eu não vi um leiteiro assim com as duas latas de leite atrás da carroça, né? Será que é daqueles ainda? Deve ser, né? Que tem lá uma canequinha, uma leiteirinha de 1 litro ali, que ele usa como medida, né? Quando eu era pequeno, nossa, eu amava, né? Falava pra minha mãe que eu ia ser leiteiro, meu. É. Ah, já realizei esse sonho, tá? Meu pai, quando ficou doente, aí eu fazia algumas entregas, né, pra ele. Não que ele seja leiteiro, ele mora num sítio e tem alguns amigos que por vezes pegam alguns leites lá com ele. Aí ele deixa, né, na casa dos amigos, na minha casa. Aí eu levei na moto, eu tive a alegria de falar: ó, o leite! É. Mas aí eu achava lindo, né? O leiteiro chegava com a carroça lá em casa, ele falava: ó, o leite! Aí eu falava: mãe, ó, o leite! O leiteiro chegou! Aí já tinha 2 leiteiras, né? Era uma que ficava na geladeira com o leite que tinha sido fervido e a outra vazia que ficava esperando o leite do outro dia. Então todos os dias ele levava aquela medida. E aí ia lá, eu era criança, tinha 7, 8 anos. Eu lembro disso, né? Como se fosse hoje. Morava lá no bairro de Fátima, em Varginha. E aí a gente saía, né? Correndo. E aí o leiteiro despejava, né? Sempre a mesma conversa. E aí, como é que tá a senhora? Não sei o que e tal. De vez em quando, peguei umas pocãs lá, trouxe umas aqui pra vocês, né? E chegava o dia: hoje é dia de pagar o leiteiro. Aí punha o dinheiro debaixo da leiteira pra não esquecer. E eu achava aquela coisa mais linda, sabe? E eu falava que eu ia ser leiteiro, depois eu queria ser lixeiro, né? Coisa de criança, né? Achava uma beleza. Chegava no final do ano, separava a garrafa de vinho pra dar pro lixeiro, aí era eu que dava, né? E assim ia. E a vigilância sanitária hoje, né, em inúmeras cidades proibiu aquilo ali que a gente viu, né? Nem sei se ele também é um leiteiro desses. Às vezes ele é só o cara que foi levar o leite no laticínio, né? Porque tem uns que falam: não quero pagar o frete, eu mesmo levo. Ele põe o leite lá na carroça dele e leva. Não sei. Mas antigamente era daquele jeito ali, as entregas de leite, né? Aí depois, pela vigilância sanitária, o leite tem que ser pasteurizado e um monte de coisa, né? Porque, enfim, condições higiênicas, né? Mas era muito legal, né? E aquele leiteiro, né? Antigamente tudo era muito mais puro, né? Mais tranquilo, né? Tinha, sei lá, menos maldade nas pessoas, não sei, né? Não que exista maldade em todas hoje, mas... Por exemplo, minha mãe, por vezes, né, punha eu na carroça e o leiteiro dava uma volta comigo. E ele sabia que eu gostava, né? É interessante a gente lembrar dessas coisas, que a gente às vezes lembra, né, de como às vezes uns pequenos gestos, né, são importantes para alguém, né? Até mesmo, é óbvio, né, para uma criança, um pequeno gesto às vezes é um gesto gigantesco, né? Então se você pode fazer um pequeno gesto, principalmente para uma criança, para a inocência de uma criança, faça, né? Nós que somos motociclistas, tem muita criança que o olho dele brilha demais na hora que vê uma moto. Deixa ele sentar na tua moto, dar uma acelerada, entendeu? Se os pais dele permitirem, dar uma volta no quarteirão com ele, isso vai fazer bem para essa criança. Eu até às vezes me emociono lembrando, uma bobeira, né? Mas aquele leiteiro, eu não lembro o nome dele, eu lembro do rosto dele, eu tenho o semblante dele na minha cabeça. E eu tinha 7 para 8 anos, se não era menos. Talvez menos mesmo, acho que 5 ou 6. Eu não lembro nem a idade que eu tinha, mas eu lembro do rosto do leiteiro. Ele sabia que eu gostava, né? Então às vezes quando ele tava com um pouco mais de tempo, ele punha eu naquela carroça, né? Eu ia com ele entregar nos outros lugares ali do bairro. E aí ele deixava eu gritar: ó, o leite! E aquilo ali pra mim era uma emoção, sabe? Eu achava o máximo eu poder fazer aquilo. E depois que ele, sei lá, se tinha mais cliente ou não, depois que ele fazia alguns ali perto, eu lembro que tinha uma senhora, eu não lembro o nome dela, ela era mais gordinha. Olha pra você ver, ela ficava uma rua pra cima da minha casa, virava à direita e numa descida. Porque era a primeira casa que eu ia com ele. Depois eu passava numas 2 ou 3 e ele voltava lá em casa e me deixava.
A hora que ele chegava com a carroça, né, minha mãe já escutava e já abria a porta e eu descia. Eu chamava às vezes ela de bem, de mãe, né? Ah, eu fui entregar o leite, ah, eu fui o leiteiro, eu gritei ao leite. E não era sempre que aquilo acontecia, mas era algo que me deixava muito, né, feliz. São importâncias, né, que às vezes uma criança dá a determinadas situações, né? Aí eu vi aquela carroça ali, lembrei disso tudo, né? E comecei um assunto que não tinha nada a ver, mas que nós devemos, né, às vezes olhar, né? Às vezes para uma criança é uma coisa que não tem nada a ver, mas ele acha aquilo uma maravilha. Minha filha mesmo, ela era pequenininha, mas eu tô falando de mais de 10 anos atrás, ela devia ter uns 10 anos atrás, por aí. Ela tinha 4 para 5 anos. Sempre que passava na rua, tem até hoje um viveiro de mudas lá em Pouso Alegre. Ele fica depois da rotatória da Moisés Lopes, antes da rotatória do Novo Fórum. Ele fica logo depois da rotatória da Moisés Lopes ali, para quem vem da Prefeito Olavo Gomes de Oliveira. E aí ele tinha uma rampa de acesso lá e ela saía do outro lado. A minha filha sempre olhava aquilo, falava, nossa, que legal essa rua. E era uma rampa ali, você subia, passava na frente do viveiro e descia. Aí um dia eu falei pra ela, você quer que o papai vai lá? Ela, quero! Eu subi lá, mas essa menina fez tanta festa no banco de trás do carro, parecia que eu tinha levado ela de carro pra lua e voltado. Porque lá de cima ela teve uma visão mais alta ali, né? O bairro da frente é uma baixada, ela viu ali, achou tudo uma maravilha. Eu subi ali 2 vezes com ela e acabou, né? Mas ela fez a maior festa. Pra mim não custou nada, né? Enfim, tem detalhes, né, que às vezes a gente como faz na correria do dia a dia, a gente acaba não fazendo. Faz amigos, né, conhecidos, então às vezes você tem lá um filho de um vizinho que o olhinho dele fica brilhando toda vez, né, um dia que ele estiver olhando muito, se você tiver intimidade, né, que às vezes os pais não gostam, você não faz, né, mas ó, posso, né, pôr ele aqui? Pode, você desce lá, põe a criança em cima da moto, deixa ele dar umas 2 aceleradas, pra ele às vezes vai ser, ele vai achar que concorreu um grande prêmio de MotoGP ali, porque acelerou tua moto parada, né, deu umas 2 aceleradas, né, enfim. Certo, pessoal? Fiquem com Deus aí, um beijo no coração de vocês, desse quase leiteiro, quase lixeiro. Mais um motovlogger muito feliz, né? Fiquem com Deus. Fui.